Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos estejam bem, com paz, saúde e tudo de bom. Então vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula de hoje vai dar continuidade no tema que já foi iniciado nas aulas anteriores. Vamos dar continuidade e ao mesmo tempo vou finalizar esse conteúdo, referente ao capítulo 2 do livro didático de vocês. O tema é esse aqui, Economia Global e Organizações Econômicas Mundiais. Vamos focar hoje principalmente nessa questão aqui, das organizações econômicas mundiais. Nós já falamos sobre a questão da globalização, dessa ligação, dessa socialização entre diversas culturas, entre diversas economias, entre diversas pessoas, que faz parte da globalização. Falando da questão das transnacionais, que tem tudo a ver com a economia global, e diversos outros temas, Mas hoje nós iremos focar principalmente nessa questão das organizações mundiais. Vamos entender melhor essa questão. Então vamos lá. Globalização e organizações econômicas. A reorganização mundial, ocorrida após o fim da Guerra Fria, que aconteceu principalmente a Guerra Fria entre Estados Unidos, o principal líder, e a União Soviética, tá bom? Deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamados de blocos regionais. Então, com o fim da Guerra Fria, então foi surgindo várias organizações econômicas. Então, vamos entender melhor sobre essa questão. O que são blocos regionais? É o famoso, os blocos econômicos, como a gente costuma sempre a falar sobre essa questão dos blocos econômicos. E como é que funcionam os blocos econômicos, Compreende a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros através de livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos, cobrado em importações ou exportações. Um exemplo, um bloco regional é como se fosse um grupo, mas um grupo de quê? De países que têm um objetivo em comum. Por exemplo, aqui, a livre circulação de mercadorias, a redução dos impostos, cobrados sobre as importações, exportações. Então, um dos principais objetivos dos blocos econômicos é esse, que seus membros, possam ter uma livre circulação de mercadoria, de importações, impostos reduzidos, exportações. Então, um dos principais objetivos de um bloco econômico é fortalecer a sua economia entre os países membros. O primeiro bloco econômico a se formar foi a Comunidade Econômica Europeia, o CEE, que foi em 1957. A maior parte dos blocos econômicos, porém, se constituiu depois da Guerra Fria, com a extinção dos blocos socialista e capitalista. Socialista liderado principalmente pela União Soviética e capitalista liderado principalmente pelos Estados Unidos. Entre os principais blocos econômicos do mundo, vamos ver alguns agora. A União Europeia, que é um dos principais blocos econômicos, muito poderoso, certo? Principalmente na questão econômica. Depois nós temos aqui a CEI, o NAFTA, no qual os Estados Unidos, o Canadá e o México fazem parte. Depois eu destaquei também aqui o APEC, a ASEAN, o Mercosul, no qual o nosso país, o Brasil, está inserido, no qual faz parte Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Esses são os aliados. E esses são os que fazem parte, de fato. E tem os outros aliados, ok? Entre outros. Então, eu destaquei apenas alguns blocos econômicos, os principais. Vamos identificar mais nesse mapa aqui, Eu trouxe para vocês o mapa mundial. Vocês estão vendo aqui. Eles têm várias cores. Por exemplo, o NAFTA, aqui na América do Norte, é composto, só lembrando, por Estados Unidos, Canadá e México. Esses três países fazem parte desse bloco, apesar de ser do mesmo bloco econômico, mas eles têm as suas desigualdades, as suas diferenças. Não quer dizer, porque faz parte do mesmo bloco econômico, que todos funcionam igual.
podemos observar também aqui o Mercosul, no qual o Brasil faz parte. Nós temos também aqui a União Europeia, como eu já falei, é um dos principais blocos econômicos mais poderosos do mundo. Nós temos a CEI, deixa eu ver aqui, a ASEAN, entre outros. Nós temos diversos tipos de bloco econômico, todos eles têm um principal objetivo de promover, né, de fortalecer as suas economias de seus países membros. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da urbanização, certo? Como diz aqui, a economia global, que é o nosso tema desde o início, e um mundo predominantemente urbano. Vamos falar da questão da urbanização, não só no mundo, e também eu trouxe para vocês um exemplo do Brasil, que é o nosso país. Então, as transformações sociais, econômicas, políticas, provocadas pela globalização, também podem ser observadas no território. Isso são coisas que acontecem em nosso país, no mundo inteiro, que é ocasionado principalmente pelas transformações, né, que vem ocorrendo no nosso mundo globalizado. Em meados do século XX, em torno de 700 milhões de pessoas viviam em cidades. Veja só, atualmente, mais da metade da população mundial reside nas áreas urbanas. E as estimativas, segundo a ONU, né, Organização das Nações Unidas, indicam que a proporção tende a aumentar para 66% em 2050. São as estimativas segundo a ONU. Então, a população urbana, a tendência é cada vez mais aumentar. Então, eu trouxe aqui esse gráfico para vocês verem a diferença desde o ano de 1950 até 2050. Essa listinha aqui, ó, mais escurinha, quer dizer a população urbana. E essa aqui, mais clarinha, a população rural. Veja só o quanto a população urbana teve um grande aumento desde o ano de 1950 até, segundo a estimativa da ONU, 2050. Então, a população urbana teve um grande aumento, certo? Isso aí é em relação à população mundial. Vamos ver agora em relação à população do Brasil. Veja só, a cor vermelha, nessa listinha vermelha, está indicando a população urbana. Essa mais escurinha é a população rural. Aqui é os dados de 1950 até 2010, desculpa. Então veja só o quando foi que cresceu a população urbana no nosso país. Então houve um grande aumento da população urbana no nosso país. Então, essa população, quando aumenta a população urbana, o que é que vai ocasionar? Vai ocasionar muitos problemas na sociedade, entre o crescimento das favelas, porque a cidade não vai estar preparada para receber esse monte de gente que vem da área rural para a área urbana. Vai acontecer o quê? Muita desigualdade social, a questão da violência. Então isso vai gerar muitos problemas em nossa sociedade. Digamos que a cidade vai inchar, né, o modo de falar, a população urbana aumentar bastante e não estar preparada. Então isso não acontece só no mundo ou só no Brasil, né? Acontece em vários países. Essa questão do grande crescimento da população urbana. Então, para isso vai ter que ter o governo, ou o presidente, né, os governantes. Vai ter que ter um planejamento. Como é que pode fazer para que isso aconteça, mas que de forma planejada. Trouxe também outro tema, né, que fala sobre os centros financeiros da economia global. Então, as cidades, como a gente já vem falando agora, atualmente possuem um papel fundamental para a economia global, pois se configuram como centro de controle dos fluxos de capitais e de produção e consumo de mercadoria. Então, vamos ver alguns exemplos dessas cidades. Grandes cidades, cidades consideradas cidades globais. Nova York, Tóquio, Londres, Xangai,
Singapura, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, entre tantas outras, né? Que se destacam no cenário internacional por concentrar uma ampla rede de infraestrutura e serviços, mercado consumidor, mão de obra qualificada, capaz de atrair empresas, né, transnacionais de diversos setores, bem como os fluxos internacionais de capital financeiro da economia global. Então, essas cidades, elas são chamadas de cidades globais, tá bom? Então, para finalizar nossa aula de hoje e o conteúdo, nós estamos finalizando o conteúdo capítulo 2 hoje. Então, vamos finalizar com a atividade de 1 a 4. Então, vamos lá. Primeira questão. A formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado. Isso é anunciado. Questão A, da questão 1. O que são blocos econômicos? E quais os principais objetivos dessa formação desses blocos? Questão 2. Qual bloco econômico o Brasil faz parte? Então, vocês vão colocar o bloco econômico e vão comentar a respeito desse bloco econômico no qual o Brasil faz parte. Terceira questão. Elabore uma tabela com base no infográfico que está contido na página 34 e 35. Vocês vão ter lá um gráfico, um mapa. Baseado nele, vocês vão construir a tabela de vocês. Observação. Nela deve constar as características dos blocos econômicos, relacionando as semelhanças e diferenças entre elas. Certo? Questão 4. O intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 50, gerou uma série de problemas, pois a urbanização brasileira não teve o devido planejamento. Então, quais os principais problemas detectados nas cidades do Brasil? Então, de acordo com o livro didático, capítulo 2, aula de hoje e outras fontes de pesquisa, vocês vão responder essas 4 questões. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.